CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite a todos. Hoje, segunda-feira, dia 26 de julho de 2021, estamos aqui para mais um estudo do livro A Caminho da Luz, com Éder Andrade. Estudaremos nessa segunda-feira o capítulo intitulado O Império Romano e seus desvios, o capítulo 13 do livro. Esse estudo acontece de 15 em 15 dias, e aos que não me conhecem, eu sou Luciana, sou trabalhadora da Casa Espírita Ilha de Paquetá. Gostaria de lembrar que o nosso estudo não é acadêmico, é um estudo religioso e doutrinário e por isso não segue as normas da ABNT. Iremos agora fazer a prece de abertura. Que os nossos amigos espirituais inspirem o nosso amigo Éder, inspirem a todos aqueles que estão colaborando de uma forma ou outra para que esse estudo se realize, que possamos aprender cada vez mais com esse estudo, que sejamos influenciados, orientados pelos nossos irmãos espirituais e pelos nossos irmãos também aqui nesse planeta, que nos auxiliem a corrigir as nossas imperfeições, as imperfeições desse trabalho, com suas orientações, e que esse estudo seja de grande valia para cada um de nós. Abençoe, amigos espirituais, o Éder Andrade, e que ele possa ter saúde, força, muita vitalidade para continuar conosco a realizar muitos projetos. Que assim seja. Se você curte o nosso trabalho, dê um link no nosso canal, isso é muito importante para a gente. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E caso você tenha perdido algum dos estudos ou queira revê-los, é só acessar também o nosso canal. Bom estudo para todos e agora é com você, Éder. Companheiros do Centro Espírita Ilha de Paquetá, estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o livro A Caminho da Luz. Convido inicialmente a todos para elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, de forma que possa nos abençoar e nos permitir desenvolver um estudo compreensível a todos que assim o desejarem entender e acompanhar essa nossa retrospectiva. Que a paz do Cristo permaneça em todos os corações, por hoje e agora e por tudo sempre. Muito bem, nós hoje vamos falar a respeito do Império Romano e seus desvios. Eu sou do Centro Espírita Consolador de Copacabana e, juntamente com o companheiro Ricardo, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, estamos fazendo essa parceria para oferecer e apresentar àqueles que assim desejarem um estudo sistematizado da obra A Caminho da Luz. E hoje nós vamos entrar no capítulo 13, que fala sobre a decadência do Império Romano. Vamos tentar ser bem objetivos para que os amigos possam depois tirar suas conclusões. O Império Romano,
O mundo grego e o Império Romano foram o ápice de toda a história antiga ocidental. E Emmanuel, quando psicografa, por intermédio de Chico Xavier, a obra Caminho da Luz, procurou mostrar que a humanidade ela estava vivendo um momento de maturidade que poderia ter dado um desfecho completamente diferente à história. Porém, as mazelas humanas, as dificuldades que ainda estavam muito entranhadas na história do povo, principalmente daqueles exilados de Capela, que não aceitaram de bom grado o exílio na terra, contribuiu para que a sociedade romana ela acabasse ficando ancorada nos vícios e nas suas próprias dificuldades, nas suas próprias questões. Nós vimos aqui que o Império Romano se tornou o maior império da história ocidental até aquele momento, só sendo superado pelo Império Persa ou pelo Império de Alexandre Magno, mas o Império Persa e Alexandre Magno na história antiga. Já no caso do Império Romano, seria a história clássica. E dentro dessa visão, a gente percebe que a humanidade estava amadurecendo. A sociedade humana estava muito mais organizada, a ponto de os benfeitores espirituais responsáveis por toda a evolução do planeta perceberem que já era um momento propício para que a presença do Cristo pudesse mudar os rumos de toda a mentalidade dos homens, de forma que eles pudessem deixar de lado o grande materialismo que imperava e pudessem abrir espaço para uma visão mais espiritualizada. E hoje nós vamos ver algumas fases do Império Romano, inclusive a fase em que o Cristo nasce na Terra, que foi uma época de esplendor muito grande, foi a época de Augusto, a época do Império, o início do Império Romano, Império, quando eu digo forma de governo, politicamente falando, final da República, início do Império. Então, nós vamos ter uma grande transformação, uma grande mudança. Porém, infelizmente, os interesses econômicos, os interesses mesquinhos falaram mais alto e a sociedade ela se corrompeu e ela vai se deteriorando aos pouquinhos. E nesse processo de deteriorização, abre-se espaço para uma grave crise interna dentro do próprio império. O somatório dos fatores externos com os fatores internos levaram o império a sucumbir. Mas o que Emmanuel tenta nos mostrar é que a humanidade estava vivendo, na época em que o Cristo nasce, um apogeu de evolução muito grande. A sociedade romana estava muito bem estruturada. Era a maturidade da sociedade terrestre que recebe o Cristo num momento propício para que pudessem aproveitar todos os ensinamentos que ele estava transmitindo. Porém, as diferenças de interesse, as disputas de poder, as questões econômicas acabaram falando mais alto, e isso vai postergar as mensagens do Cristo para serem somente percebidas mais tarde um pouco. Então eu peço ao nosso companheiro para trazer o slide
Ricardo já pode subir o slide. Lembrando a todos, em primeiro lugar, que por uma questão de normas, nós que realizamos essa apresentação, solicitamos a todos os amigos que não reproduzam esses slides que estamos fazendo aqui. Estamos seguindo algumas normas da FEB, mas não são normas técnicas. É um trabalho didático com único objetivo, com a única intenção, facilitar a compreensão das pessoas. Nós não temos nenhum fim lucrativo. É importante dizer isso a todos. Nós não estamos tendo objetivos lucrativos. A nossa intenção é sermos um facilitador da aprendizagem e do entendimento dessa obra. Então, podemos passar o slide para o capítulo de hoje, lembrando a todos que nós chegamos à metade do livro. Hoje nós estamos entrando na segunda parte, no segundo semestre, na segunda parte, tanto é que eu dividi em duas partes, de maneira que a partir de agora, a partir do capítulo 13 em diante, nós viramos a metade do livro. E de vez em quando nós vamos fazer um pequeno balanço no decorrer da apresentação sobre o que foi visto. Então, podemos passar o slide. Então, vejam, capítulo 13. O livro tem 26 capítulos, sendo que até agora nós já fizemos 14 apresentações, uma introdução, mais 12, e com isso agora nós vamos até o final. Dividimos dessa maneira. Poderia ter sido dividida de outra, mas nós resolvemos dividir dessa forma até para facilitar as explicações. Nós já vimos toda a história do mundo antigo, iniciamos vendo a história do mundo clássico, falando sobre Grécia e Roma, e agora já estamos no processo de decadência do Império Romano, ou no final da história antiga, início da Idade Média, para que as pessoas possam perceber que a crise do Império Romano ela foi um somatório de fatores. Pode passar, Ricardo. O próximo slide. Muito bem, os desvios romanos. Nós vamos falar um pouquinho de cada slide e comentar. Veja bem, os desvios romanos, eles não eram novidade nenhuma. O abuso do poder, desde a época da monarquia, dificultava e muito a manutenção da paz. Eu comentei com os amigos que, ao longo da história de Roma, nós tivemos 3 formas de governo: monarquia, república e império. A primeira forma, que é uma forma lendária, porque muitos reis de Roma eles são figuras lendárias, nós vamos ter uma forma autoritária de se governar e uma sociedade dividida, assim como a sociedade grega, em classes. Os romanos, a classe dominante, formada pelos patrícios romanos, eles se impunham. E os plebeus que trabalhavam, eram os responsáveis por toda a parte de produção. Vocês devem se lembrar que nós comentamos aqui que os romanos, através da guerra de conquista, ocuparam a Grécia e boa parte dos gregos foram levados para Roma em forma de escravos. Então, os romanos possuíam muitos escravos, principalmente escravos gregos que trabalhavam nas mais diversas funções. O romano, propriamente, o romano de família clássica, ele não trabalhava, ele administrava, ele que governava. Mas quem exercia o trabalho pesado eram os plebeus. E essa desigualdade, ela foi muito acentuada. E para conter as manifestações ou revolta dos plebeus, os reis utilizaram a força. E com isso, a sociedade ela ficou extremamente abalada. Por quê? Porque havia uma minoria que mandava e uma grande maioria que não tinha direito nenhum,
que só trabalhava. Essa história parece ser bem mais recente do que nós imaginávamos, né? Quando nós falamos sobre isso, parece que estamos falando da nossa sociedade atual. E, na verdade, os romanos herdaram dos gregos boa parte da sua estrutura social. E essa estrutura ela vai ser estendida, porque, embora os plebeus, muitos plebeus eram bem tratados pelos romanos, mas os plebeus não tinham direitos políticos. Os plebeus estavam submetidos às leis. E a coisa vai chegar a um determinado ponto que os plebeus conseguem, através de revoltas, através de manifestações, uma mudança na estrutura da sociedade. E dentro dessa mudança na estrutura da sociedade, a sociedade que era uma monarquia, ela acaba se transformando numa república. Pode passar aí, Ricardo, próximo slide. E a República Romana, antes do advento da República, houve um período de transição. E nesse período de transição, o Senado é que manda. O Senado era formado de patrícios, e os patrícios faziam a manutenção, tá, de todos os direitos, principalmente os direitos deles, patrícios, e das obrigações dos plebeus. Vejam, eu coloquei aí 4 slides. O primeiro slide é a representação de Roma, a loba alimentando as 2 crianças, é o símbolo de Roma, tá? Os 2 irmãos Gracos, Tibério e Caio Graco, que foram os primeiros tribunos que a plebe, que os plebeus conseguiram eleger, para que esses 2 irmãos pudessem lutar pelo interesse da classe dos plebeus. A questão financeira, a moeda, tá? Que representava a questão financeira e o poder do Senado. Então, esses 4 elementos, e vocês devem se lembrar que nas bandeiras que as legiões romanas levavam à frente, era uma águia e embaixo vinha escrito SPQR. Essas 4 letras representavam o poder do Senado romano. Então, quando eles marchavam levando aquele estandarte representava o poder de Roma. Bom, a gente conta um pouquinho de história, mas a gente também tem que mostrar o que Emmanuel estava querendo com isso tudo. Ele estava mostrando que a sociedade romana ela estava muito bem organizada, e essa organização estrutural permitiu que, naquele momento, a sociedade atingisse um nível de maturidade. E o que quer dizer isso? Nível de maturidade. Quando nós falamos maturidade, existem 2 tipos de maturidade: a maturidade física e a maturidade psicológica, emocional, intelectual. E é essa que Emmanuel deseja nos transmitir. Em outras palavras, a humanidade, nesse momento histórico, já estava em condições de receber a presença do Salvador, do Cristo. Então, todos esses acontecimentos que eu acabei de narrar são anteriores ao nascimento do Cristo, porque era necessário que todo mundo romano, todas as províncias romanas, tivessem uma forma de pensar parecida. E vai ser exatamente na Palestina que surge um hebreu, um judeu, que é o enviado da espiritualidade. Por que aquela região? Nós vamos voltar a falar nisso, até já falei. Um importante centro comercial que interligava o mundo ocidental do mundo oriental. Mas a sociedade romana já tinha uma certa maturidade de compreensão. Homens como Paulo de Tarso, que era um romano instruído,
com boa formação, a ponto de compreender na essência a mensagem do Cristo. Então, Paulo, mais adiante, provavelmente teremos chance de falar a respeito, ele vai compreender a mensagem e vai ser um grande divulgador da doutrina do cristianismo, ia falar doutrina espírita, mas do cristianismo naquela época, realizando 4 grandes viagens pelo Império Romano, pelas regiões, as 4 grandes viagens de Paulo, existe até um livro que trata desse assunto, divulgando o cristianismo, a ponto de levar a boa nova a todas as pessoas. Então, reforçando, naquele momento a sociedade ela tinha a maturidade para perceber aonde o Cristo queria chegar. Nas suas palavras, a desigualdade social, econômica e política era muito acentuada. As pessoas desejavam alguma coisa de melhor. E o próprio Império Romano representava ali, digamos, o principal foco. Segundo Emmanuel, o Cristo poderia ter vindo na própria Península Itálica, mas os conflitos sociais decorrentes da desigualdade social que vão se desdobrar ao longo da República vai inviabilizar a sua vinda na Península Itálica, fazendo com que ele venha naquela região da Palestina, também uma região de grande importância estratégica, como eu falei a vocês, por conta do comércio, por conta das informações. Nenhuma rota de comércio daquela época que fosse importante, ela seria por outro caminho. Se nós fizermos um levantamento histórico das rotas comerciais daquela época em que o Cristo nasceu, a Palestina é, digamos, o grande entroncamento dos povos orientais e dos povos ocidentais. E esse entroncamento ele continua sendo ao longo de toda a Idade Média. Agora não, porque nós temos meios de transporte marítimo, meio de transporte aéreo, mas até, digamos assim, o início da Idade Moderna, aquela região tinha uma importância estratégica e econômica fantástica. As pessoas que desejavam obter conhecimento, informação, aqueles pontos ali eram pontos importantes por onde passavam as caravanas que cruzavam o deserto levando as famosas especiarias, os produtos exóticos que eram vendidos pelo Império Romano e mais tarde por toda a Europa. Então, é importante que a gente entenda que o mundo estava amadurecendo, porém, as questões internas do Império Romano, que refletiam a grande desigualdade social e econômica, invalidavam o nascimento do Cristo na Península Itálica. E o Cristo vai acabar nascendo na Palestina, uma região mais propícia, até porque o povo hebreu, por uma questão cultural, já realizava o culto a uma única divindade, a um Deus único. Isso era um elemento facilitador. Porém, o povo hebreu não viu Cristo como o Messias, porque eles esperavam muito mais um grande líder militar do que um líder espiritual. Em Roma ficava difícil até, porque os romanos possuíam uma grande quantidade de deuses que eles acabaram assimilando dos gregos. E dessa forma ficava difícil Jesus tentar pregar as suas ideias em Roma com a mentalidade do Império Romano daquela época. Mas a cultura romana era um negócio fantástico, principalmente naquilo que diz respeito à questão do direito. Agora vocês vejam a ironia. Os romanos desenvolvem as leis do direito e hoje um jovem, quando entra na advocacia, vai estudar a lei das 12 tábuas, que são as leis romanas, que os
plebeus conseguiram que os patrícios assinassem. Eu nem sei ao certo se os irmãos Tibério e Caio Graco tiveram relação com essas leis, mas, ao mesmo tempo que eles definiram essas leis, tá, como a lei que permitia que um patrício se casasse com um plebeu, a desigualdade social ela imperava em Roma. As pessoas eram tratadas como animais em alguns aspectos. Quando chegava aquela leva de escravos, os escravos eram separados de acordo com a sua habilidade e aptidão. Os escravos mais chucros, aquelas pessoas mais broncas, eram enviadas para serem gladiadores, enquanto aqueles indivíduos que tinham algum conhecimento, alguma educação, se transformavam em professores dos filhos dos romanos. Bom, Ricardo, pode passar aí o próximo slide para a gente. Bom, os chefes de Roma, isso durante a República. Quando o último rei de Roma foi deposto, surgiram juntas militares. Essas juntas militares ganharam o nome de triunvirato. E ocorreram 2 grandes triunviratos, aonde muita gente conhece esses personagens. O primeiro triunvirato, que ficou muito conhecido por conta da figura de Júlio César, e no segundo triunvirato, nós vamos ter a figura de Otávio. Então, só comentando rápido aqui, o primeiro triunvirato era formado por Pompeu, Crasso e Júlio César. E o segundo triunvirato por Marco Antônio, por Otávio, agora a letra está tão pequenininha aqui, Marco Antônio, Lépido e Otávio. Otávio vai ser o primeiro imperador romano. E Júlio César é uma figura conhecidíssima na história romana, principalmente devido a seu envolvimento com a Cleópatra, e o Marco Antônio, que também era um chefe, né? Um grande governante romano, também vai estar envolvido nesse triângulo amoroso, aonde muitas pessoas conhecem da história, né? Marco Antônio, Júlio César, que era um homem mais velho, e Cleópatra. Nessa época, o Egito ele perde a sua autonomia. Cleópatra vai ser o último faraó, se eu não me engano, e a partir daí o Egito se torna uma província romana. É interessante vermos o seguinte: a palavra general, que é uma palavra que nós conhecemos hoje, a gente usa essa expressão que Júlio César era um grande general, porque não existe na nossa língua um termo que possa designar a posição de Júlio César. Mas é curioso também que na história de Roma, todos os imperadores eles eram saudados com o título de César. Ave César, né? Salve César. E independente de ter sido Júlio César. Então, é quase como quem diz, a palavra César ganhou uma expressão como se fosse um adjetivo de imperador ou de majestoso, de grande autoridade, figura sublime. Então, Otávio, embora Otávio, Tibério, Calígula, que foram imperadores, eles eram saudados pelos soldados como Ave César, ou Ave, o grande governante. Eu só estou comentando isso porque alguém poderia perguntar, mas vem cá, esse César aí? Não, esse é Júlio César mesmo. Tá? Mas a partir de Júlio César, os imperadores eles eram saudados dessa forma. Vejam, esse foi um momento de apogeu, sim, mas foi um momento de muita confusão, porque esses governantes, esses comandantes aí, eles acabaram, vocês vejam que nós colocamos aí os chefes de Roma, ou seja,
eles dividiram o Império Romano entre si. Ou seja, cada general desse, ele comandava uma grande legião. E essas legiões, elas estavam controlando as províncias romanas. E esses generais, em Roma, disputavam poder entre si. Então, essa disputa de poder entre eles inviabilizou, como eu falei a vocês, porque isso antecede o nascimento de Cristo, tá? Isso antecede o nascimento de Cristo, inviabilizou que Cristo nascesse na Itália. E com isso ele vai nascer na Palestina. Quando, já no segundo triunvirato, as disputas de poder faz com que Otávio seja convidado pelo Senado para se tornar imperador. Então, vai ser um acordo político, o Senado, mais uma vez, mandando, porque o Senado era formado por todos os políticos mais influentes de Roma, e eles é que mandavam. E o imperador, ele funcionava como uma espécie de cargo executivo. Então, isso leva ao fim da República e o início do Império. E o Império, na história de Roma, é o período de maior apogeu, expansão territorial. E o Cristo vai nascer nesse momento, durante o governo de Otávio. E morre depois e vai ser crucificado no governo de Tibério. Tá? Isso é só para a gente ter uma ideia. Já no governo de Tibério, a coisa estava muito confusa. Mas após o período dos triunviratos, ocorre uma relativa paz. E durante muito tempo na história de Augusto, a gente vai ver no próximo slide, pode passar, Ricardo, porque eu já estou até falando do próximo, né? O século de Augusto. Então, quando Augusto chega ao poder, o império atinge a sua maior extensão territorial. Não há dúvida que a força continua sendo utilizada. Mas, segundo Emmanuel, o nascimento do Cristo faz com que reine nas províncias e em Roma uma relativa paz, onde a cultura ela se projeta. Existia um homem muito chegado a Otávio, que vai ser um grande protetor das artes, e seu nome vai ser muito conhecido historicamente. A amizade de Augusto com Mecenas vai ser muito importante, porque Mecenas, que era um patrício romano, ele vai financiar as artes. E a palavra mecenato, ela vai vir a partir daí. Então, toda vez que esse nobre romano ficava sabendo de alguma coisa que poderia gerar uma projeção cultural para o império, ele procurava investir. E mais tarde, na Idade Média, nas cidades italianas, Gênova, Veneza, Florença, aqueles comerciantes daquelas ricas famílias como os Médicis, como os Borgias, eles, quando desejavam se projetar socialmente, eles davam uma de mecenas. E o que é dar uma de mecenas? Eles se tornavam protetores das artes, da cultura, assim como Mecenas havia sido no Império Romano. Então, Mecenas foi o nome de um indivíduo, foi um homem que existiu. E o seu nome passou a ser um adjetivo para ser protetor das artes. Então, vocês vejam que em pleno século de Augusto, quando Cristo nasce na Palestina, Roma estava vivendo um esplendor cultural. E dentro desse esplendor cultural existia esse espírito amadurecido moralmente que procurava defender e estimular a arte. Hoje, quando a gente ouve falar aí que um determinado empresário
é um mecenas junto a determinadas comunidades carentes, é porque a palavra mecenas ela virou o adjetivo de protetor das artes. Mas o Emmanuel, o que ele está querendo dizer com isso? Tudo para a gente. Que apesar de toda a confusão que aconteceu durante o período anterior, que a República foi muito mais confusa do que o período da monarquia. Durante a monarquia, os reis mandavam, utilizavam a força. Porém, com o passar do tempo, os plebeus eles começam a se rebelar contra os patrícios, porque as guerras que Roma acabava empreendendo contra as regiões vizinhas trouxe para Roma uma grande quantidade de escravos. E os escravos passaram a fazer o trabalho que os plebeus faziam. Como os plebeus não tinham trabalho, eles passaram a mendigar em Roma. E aí começam a ocorrer revoltas sociais. Todo mundo deve se lembrar de uma revolta que virou filme no cinema, Espartacus. Essa revolta de plebeus e de escravos, ela ocorreu durante a República, porque era uma revolta popular contra a República por conta da dificuldade deles sobreviverem. Os plebeus, junto com os escravos, se unem para lutar contra os romanos, lutar contra o exército romano. Foi uma luta interna dentro da Península Itálica. E Espartacus, que era o escravo, ele vai liderar uma revolta contra Roma, e vão ser todos presos e todos crucificados ao longo da Via Ápia. Então, a crucificação era um tipo de punição, a punição mais grave que existia. Então, todos os escravos que haviam lutado contra Roma e que foram presos foram crucificados. Então, esse período da República foi um período muito conturbado, muitas mortes, não havia um clima para que as pessoas pudessem estar sintonizadas com alguma coisa diferente. Havia uma instabilidade social que pairava no ar, um certo receio. Já durante o governo de Augusto, não. Então, o século de Augusto, como está aí, foi um período tranquilo, o governo, aonde passou aquela onda de confusão. Augusto começa a governar, como eu disse aqui, não deixou de acontecer os problemas que existiam nas províncias, principalmente para lutas nas fronteiras do Império, as guerras de conquista, a cobrança de tributo, mas comparando com outros momentos, a presença do Cristo na Palestina parece que jogou sobre todo o Império alguma coisa que suavizou o relacionamento dos homens, de forma que eles pudessem melhor assimilar aquela época histórica. E segundo o próprio Emmanuel, isso era para que as pessoas pudessem absorver os ensinamentos, o conhecimento, seria a maioridade da própria sociedade terrestre. Naquele momento, maioridade no sentido espiritual. Não todos, é claro, porque muitos divagavam naquela ideia de vários deuses, mas já haviam aqueles com condições de perceber a presença do Cristo. Tanto é que, em plena Palestina, nós comentamos aqui, existia uma sociedade secreta, e nessa sociedade secreta as pessoas se reuniam agora me fugiu o nome, mas daqui a pouco vem, aonde eles estudavam e transmitiam conhecimento de geração a geração, aonde muitos personagens, inclusive da nossa história, estiveram presentes ali. Isso reflete o quê? Uma percepção maior do mundo espiritual.
E essa percepção, ela já se fazia sentir em vários locais com a formação de sociedades secretas, ou, digamos assim, uma expressão mais moderna, que nós usamos, confrarias, como os essênios, a palavra é essênios, lá na Palestina, onde o próprio Cristo estagiou lá com os essênios muito mais para ensinar do que para aprender. Isso já refletia o quê? Uma maturidade do senso moral, que não eram todos que tinham, mas havia uma minoria que já desfrutava desse conhecimento. E esse período, durante o governo de Augusto, vai ser um período que nós vamos até ter um esplendor em termos de arquitetura, de mudança, de estrutura. Roma cresceu, se nós podemos dizer assim, não apenas por conta das conquistas, mas por conta de um momento, de um período abençoado. Vamos lá, Ricardo, passando para um outro slide. Muito bem. Transição de uma época. Muito bem. Após a morte, a crucificação do Cristo, após a morte de Augusto, na sucessão nós vamos ter Tibério. E, depois de Tibério, Calígula. Esse período não vai ser um período bom. Por quê? Porque Tibério havia proibido as lutas no Coliseu. E Calígula vai trazer de volta aquelas mortes dos gladiadores nos Coliseus haviam sido suspensas durante um período, por conta da violência. E com isso, esses espetáculos públicos acabam voltando novamente. E os cristãos, porque nessa época o movimento da cristandade chega a Roma, começam a ser perseguidos. Ricardo, aumenta aqui novamente, por favor. Faz tela cheia aqui para mim, do slide. O que acontece? Com a crucificação do Cristo e com as perseguições que Calígula passa a realizar aos cristãos por considerarem toda a sua maneira de pensar nociva aos interesses do império, até porque alguém tinha que ser responsável, tá? Isso é importante que a gente entenda, pela crise que o império estava vivendo. O império cresceu muito. E o imperador, por não ter uma visão tão dinâmica sobre os motivos que levavam as crises a eclodirem, tinham que culpar alguém. Então, os cristãos acabaram sendo penalizados, inicialmente, como os responsáveis pela crise que o império estava vivendo, a crise de autoridade que o império vivia, justamente por conta de professarem uma filosofia diferente. E não tem nada a ver com isso. As questões que levam à crise do império, quando muitas pessoas brincam que alguns governantes foram responsáveis, como Nero, por ter colocado fogo em Roma. Os incêndios que começaram a acontecer, eles não refletiam a loucura dos imperadores, porque muitos desses imperadores, Augusto não, mas de Tibério em diante, Calígula, por exemplo, eles eram totalmente perturbados. E essa perturbação era reflexo das suas escolhas, infelizmente. E o que vai acontecer? Os incêndios que aconteciam em Roma, não era o imperador que mandava botar fogo em Roma para tentar purificar a cidade. Já era reflexo de uma crise,
que o Império já vinha vivendo há algum tempo. Crise de quê? Dos desmandos, a desigualdade social se acentuando, a grande perseguição aos cristãos, a volta novamente às lutas nas arenas do Coliseu, aonde muitos cristãos, muitos escravos, muitos animais eram sacrificados para o deleite da população patrícia e para boa parte dos plebeus que não tinham o que fazer por causa da grande quantidade de escravos que a cidade romana estava vivendo. Vocês devem ter visto aquele filme Gladiador. Naquele filme Gladiador, é um filme romanceado, que passa justamente num período entre o governo de Tibério e Calígula, aonde Tibério teria sido morto por um dos seus filhos, pelo seu filho Cômodo, tá? E Cômodo vai assumir o poder. E ele se instala no poder e traz de volta as lutas de gladiadores, porque antes as lutas haviam sido suspensas, por causa que estava causando um desconforto muito grande, a morte nas arenas. Então, aquele filme ele mostra justamente um período de transição. É um filme romanceado. A história não é exatamente essa, mas Cômodo era uma pessoa perturbada, Calígula também vai ser outro perturbado. E o que a gente nota nisso aí? Nota que governar o império daquele tamanho, com as responsabilidades, envolvia um indivíduo muito equilibrado. E para você manter uma harmonia era muito difícil. O jogo de interesses era muito grande. Existe um seriado que já passou aí na televisão, eu acho até que tem na Netflix, falando sobre Roma, em que você vê o jogo de interesse político pelo controle do poder. As pessoas disputavam o poder para poderem ter acesso ao Senado. Nesse momento, a história de Roma começa a entrar em decadência. Mas é importante que os amigos entendam o seguinte, que o cristianismo já estava sendo pregado nas catacumbas. O cristianismo, embora fosse a religião perseguida pelos governantes romanos, muitos cristãos que eram escravos, muitos cristãos que eram plebeus e muitos cristãos que já eram até patrícios professavam essa religião, essa nova religião, de uma maneira oculta nas catacumbas, porque a catacumba era o local aonde os mortos eram enterrados. O sepultamento, ele não era um sepultamento como nós estamos acostumados. Era aquele tipo de gaveta. Então o indivíduo entrava naqueles locais subterrâneos e haviam aquelas prateleiras onde eram colocados o corpo dos mortos. Isso era uma prática que existia naquela época. Então eles ali se reuniam nas catacumbas para orarem a Deus. E a religião que era perseguida, a religião que levou à morte de muitos na arena, inclusive irmão X, no livro Pontos e Contos, Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, nos legou uma mensagem muito importante, que conta a história de como teve início e o desfecho, 2000 anos depois, no Circo de Niterói, que aconteceu em 1963. De cabeça eu não sei, mas a gente pode até ver, se vocês tiverem interesse depois deixar no chat, que num dos livrinhos de Humberto de Campos, quando ele já assina como Irmão X, ele deixa a mensagem interessante da grande perseguição e da morte dos cristãos, quando um general retorna das batalhas e ele, cansado, gostaria de um entretenimento diferente. E já não havendo mais o que inventar, os seus subordinados resolveram criar um espetáculo diferente. Pegaram os animais velhos,
as pessoas doentes, as pessoas velhas, as crianças. No meio da arena, colocaram uma grande tenda, botaram as pessoas ali, tocaram fogo, para que todos vissem aquelas pessoas juntas com os animais morrerem queimados. E 2000 anos depois, no Circo de Niterói, muitos daqueles que planejaram esse espetáculo dantesco conseguiram saldar a sua dívida para com aquele compromisso que aconteceu lá atrás. Irmão X. Então a gente aproveita a oportunidade para entrelaçar a Caminho da Luz com o Irmão X, para que os amigos possam aproveitar e estudar, tá bom? Então, a transição foi uma transição difícil por conta da violência, e essa violência vai deixar uma marca profunda, ou seja, o início do fim do Império Romano. Já nesse momento, não havia muito que a espiritualidade pudesse fazer, a não ser dar a oportunidade para que as pessoas pudessem reparar as faltas cometidas de acordo com o compromisso assumido num determinado momento da história. Vamos lá, Ricardo, pode passar. E amplia aí para a gente, por favor. Provações coletivas dos judeus e dos romanos. Muito bem. Por volta do ano 70, eu não sei se foi 69 ou 71, de cabeça eu não lembro, mas por volta do ano 70 depois de Cristo, próximo à cidade de Herculano e Pompeia, ocorre a erupção do vulcão Vesúvio. Todos aqueles que viviam na cidade de Pompeia morreram. Quase todos aqueles que viviam na cidade de Herculano também morreram. O vulcão entrou em erupção. As cidades ficavam muito próximas ao vulcão por conta do tipo de solo. O solo de boa, até aquela terra boa para cultivo. Então, as cidades surgiram próximas ao vulcão por conta do cultivo, da produção agrícola. E nessas cidades reencarnaram os espíritos comprometidos ou se deslocaram até lá. Nesse meio tempo, o general Tito, ele vai destruir o Templo de Jerusalém. E todos aqueles judeus e romanos comprometidos na virada do período da época da República do Império Romano e no início do próprio Império Romano, porque a gente às vezes usa a palavra Império Romano de uma forma até dobrada. Na verdade, durante a história da República Romana e durante o Império de Roma, assim fica melhor, soa melhor, muitos se comprometeram. E o número de pessoas que desencarnaram foi muito grande. Se nós procurarmos na internet, a gente fica impressionado porque pessoas morreram abraçadas. Pompeia foi coberta por uma nuvem de cinzas incandescente a uma altíssima temperatura que petrificou os corpos das pessoas. Ainda hoje é um local de pesquisa arqueológica e cada vez que eles procuram, eles encontram mais coisas. E Herculano também. Isso tudo deu origem a um filme chamado Pompeia, que passou no cinema, mostrando que a terra rachou. Praticamente todos em Pompeia morreram. Todos. E quando a gente começa a pensar, muitas pessoas pensam assim, mas isso foi uma prova coletiva. Foi uma prova coletiva. Isso foi uma destruição necessária? Pergunta do Livro dos Espíritos. Sim, porque a espiritualidade programou esse evento, esse cataclisma, se nós podemos dizer assim, para que muitos espíritos comprometidos ao longo de toda a história
da própria Itália e também, ao mesmo tempo, com a destruição do Templo de Jerusalém pelo general Tito, ocorresse uma reparação muito grande. Os judeus se dispersaram pelo mundo. Foi a diáspora hebraica que aconteceu. E, ao mesmo tempo, essa grande quantidade de mortes que aconteceu próximo ao Vesúvio contribuiu para que esses espíritos pudessem saldar o seu compromisso. Porque, segundo a espiritualidade, existem duas maneiras de nós saldarmos compromissos de vidas passadas. A gente pode saldar através de uma expiação longa, o que às vezes é complicado porque o indivíduo se desvia ao longo do caminho, mas também por uma provação violenta. E quando acontece a provação violenta, através de uma morte abrupta, o indivíduo tem chance de alavancar a sua evolução. Então a gente vê que Emmanuel colocou uma informação aqui bastante interessante, que a maneira de conseguir saldar o período violento da época da República Romana foi através do número de mortes que aconteceu em Pompeia e a boa parte em Herculano. Em Herculano ainda salvaram alguns, mas em Pompeia morreram todos. Então a gente vê que a espiritualidade, ela oferece à humanidade as oportunidades de crescimento e de reparação. Mas para isso a gente precisa entender. Não basta simplesmente a gente ter um mero conhecimento. O entendimento implica estudo. Estudo, porque diariamente o mundo espiritual está nos dando oportunidade de nós estudarmos, a gente aprender um pouquinho e colocar em prática. Tá? Vamos lá, Ricardo, a gente está quase terminando. O fim da vaidade humana. É o último slide, se a memória não me falha, que mostra exatamente o período complicado aonde o número de mortes provocado pela perseguição aos cristãos foi muito grande, principalmente por conta da morte nos espetáculos dos coliseus, e quando não, através da crucificação. A vinda do Cristo, ela foi, digamos assim, o primeiro passo para um processo de mudança, levando à cristianização do império. Ou seja, a religião cristã, que era perseguida e proibida no Império Romano, passa a se tornar, através da assinatura do imperador Teodósio, se eu não me engano, a religião oficial do Império Romano. Então, no intervalo de 4 séculos, a religião que era perseguida se tornou a religião oficial do Império. Porém, o que acontece? Ocorre uma inversão de valores. Todos aqueles que foram perseguidos, que foram mortos, muitos conseguiram compreender através do próprio sacrifício o que estavam vivenciando. Mas nem todos a gente vai perceber que conseguiram entender na íntegra o significado do sacrifício, do testemunho pessoal. O testemunho leva a uma mudança na maneira das pessoas encararem a questão da sociedade. Ou seja, a sociedade onde nós tínhamos a classe dominante, que eram os patrícios, a classe explorada, que eram os plebeus, os escravos, os estrangeiros, reproduziram em Roma algo muito parecido com o que existia na Grécia. Mas o ser humano, infelizmente, a classe dominante ainda se sentia superior. Mas as guerras de conquista, as invasões, começaram a reverter todo esse processo, de tal maneira que o Império Romano começa gradativamente a sucumbir pelas invasões das tribos bárbaras. Mesmo tribos que, com o passar do tempo, acabaram
aceitando o cristianismo, invadem em busca de riquezas, em busca de terras. Esse movimento de expansão territorial das tribos bárbaras que viviam na fronteira do Império Romano e que eram detidas pelos grandes exércitos, quando o Império começa a se desmantelar, o Império não consegue manter as suas linhas de fronteira. E quando isso não se dá mais, fica fácil o processo de invasão. As cidades eram um grande chamativo para as tribos bárbaras que invadem. Então, os antigos vencedores, os antigos senhores prepotentes, começam a ver o império ruindo aos pouquinhos. E nesse processo nós vamos ter uma superposição muito grande, porque as tribos que invadem, elas invadem, dominam e vão se sobrepondo umas às outras, numa sobreposição parecendo camada de bolo, e vão se impondo ali. Muita coisa vai sendo desmantelada, vai sendo modificada. O Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, ela sucumbe, mas o Império Romano do Oriente, com a capital em Bizâncio, vai permanecer. Porque nós não comentamos aqui, o Império Romano se expande tanto que chega um determinado momento que ele é obrigado a ser dividido em duas partes. Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente, chegando a ter dois imperadores, tá? Um imperador em Bizâncio e um imperador em Constantinopla, melhor. Falei Bizâncio, era o nome do império. Império Bizantino do lado, em Constantinopla, e o outro império em Roma, né, com capital em Roma. Isso favoreceu a crise do império, mas a verdadeira crise era uma crise de ordem moral, uma crise de ordem econômica, uma crise de ordem política. Não havia mais como manter uma unidade, levando em conta as disputas de poder. A espiritualidade, durante esse período, pouco pôde fazer, a não ser enviar espíritos protetores, espíritos amadurecidos, para que pudessem contornar as situações de ponto localizado, dando exemplos individualizados de boa vontade, paciência, resignação, para que todos os sobreviventes, para que todos aqueles herdeiros pudessem reconstruir uma nova realidade. E a gente vai ter oportunidade de ver isso com o surgimento do Império Bizantino, cuja capital é Constantinopla, ou melhor, o Império Romano do Oriente, e vamos ver que o antigo Império Romano do Ocidente ele vai se fracionar. As tribos bárbaras que invadem o Império, desmantelando toda aquela estrutura de poder que o Império Romano tinha, mas assimilando muita coisa. Essa assimilação deu origem a uma nova sociedade, que nós vamos chamar de sociedade feudal. Mas ainda está longe ainda para nós vermos isso. Tentando finalizar para os companheiros de que esse período da história teve uma importância muito grande, porque todo conhecimento que o mundo de hoje recebeu, todo conhecimento que nós temos, foi graças à cultura grega e à cultura romana. Eles nos legaram isso à medida que, por intermédio da escrita, deixaram esse conhecimento, por intermédio de tradições, nos deixaram conhecimento, nos legaram tudo que nós sabemos. Até porque boa parte dos povos não tinham escrita. Lembrando, por exemplo, que Jesus ensinava, mas ele não escrevia. Quem escrevia eram os apóstolos depois, em folhas de bananeira, que escreviam alguma coisa depois de terem ouvido. Muito tempo depois é que eles escreveram todos os
como é que a gente chama? Agora me fugiu também. As passagens bíblicas que nós conhecemos, né? Então, para que a gente possa Agora fugiu. Daqui a pouco me lembra, e vocês me perdoem porque falar é muita informação e a minha cabeça acaba, de vez em quando, dando um tilt aqui, tá bom? Eu espero ter conseguido abranger esse assunto de uma forma bem resumida, levando em conta que a gente tem pouco tempo. Peço desculpas mais uma vez por alguma falha da nossa parte e convido a todos a que elevemos o nosso pensamento para fazer uma breve oração, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, a oportunidade que tivemos de estudar e trocar algumas ideias. Que os trabalhadores do mundo invisível possam nos abençoar nesse momento, nos amparando e nos dando a oportunidade de poder servir. E lembrando a passagem da dúvida, são os evangelhos. Os evangelhos escritos por Marcos e pelos outros foram feitos em folhas, né, de bananeira, porque não havia, o papel era muito caro, era uma coisa apenas para os privilegiados da época. E os apóstolos eram homens simples. Eu desejo a todos os companheiros um bom final de dia, de paz e de luz. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos, Éder, por mais esse estudo. Estaremos novamente juntos no dia 9 de agosto. Não esqueçam e não percam. Até a próxima. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.